esse tema de hoje eu vejo que, né, agrada, né? Por que é que dá tudo errado para mim, né? Por que é que as coisas dão errado para mim? Porque a gente entender, é a mesma coisa que entender como é que funciona a vida, tá? E, gente, mas é muita gente, não dá para ver todo mundo lá no fundo. Ah, mas não dá. Bom, tudo bem, vai ter que ser assim. O que é bacana tá na idade que eu tô, eu comecei há 52 anos atrás. E quando eu comecei, eu tinha 13 anos, eu comecei com mediunidade, eu recebi os guias e logo o pessoal já vinha atrás perguntar pra gente, né? E isso me interessei demais pela problemática humana, né? Foi daí que eu me encantei com a possibilidade de fazer, né? De seguir, encontrar resposta, né? Por que acontecia, porque eu, nesse momento, eu fazia parte do movimento espírita, kardecista, e a gente estuda muito. E eu tinha uma visão que eu tinha adotado naquela época, que é a visão que havia. Mas não era bem assim. Eu já não era espiritão, já era estranho. Não, porque eu me encantei com a obra, assim, como ele tratava os assuntos, falava de leis, falava de uma série de coisas, mas eu me encantei mais com o contato com os espíritos. Isso é uma coisa incrível, gente. De repente você está dentro de outra pessoa dentro de você, seja como for, a sensação é essa, não está bem dentro, mas é a sensação. E você começa a sentir a dinâmica do pensamento, do conhecimento daquela entidade. Você começa a sentir, né, e entender pelo próprio entendimento do espírito. Isso me dava muita força. E cada vez mais eu entrei, né, nessa questão. Poxa, por que existe tais sofrimentos? Como é que funcionam as coisas? A resposta foi chegando, gente, justamente em compreender que a vida tem lei, tem sentido, tem inteligência. E aí, então, o encanto ficou maior, né? Puxa, funciona, como é que funciona? Meu Deus, e devagar. Eu sinto claramente isso na minha vida. Os meus amigos espirituais foram guiando. Eu me formei em psicologia, fui para os Estados Unidos fazer pós-graduação. E lá milhões de coisas aconteceram, mas sempre no sentido de me trazer uma resposta, uma visão, uma compreensão desses enigmas. Por que era um enigma? Porque nosso mundo é uma grande ilusão, nosso conhecimento está cheio de ilusão. E eu já era uma pessoa, né, naquela época, mais do que hoje, que por ser paranormal, médio, ter 1000 conexões, já era uma coisa super estranha, né? Imagina, né? Para o povo da época era pior que de hoje, nada disso é possível. Hoje já se abriu muito, já se aceita muito, mais do que aceitou. Então eu já tinha um problema de saber que os outros estavam numas e eu estava meio noutras, e como é que eu ia achar material? Eu queria mais conhecimento, mas os espíritos me guiaram. E surpreendentemente por um caminho maravilhoso, onde eu fui crescendo. Vim para o Brasil, fiz milhões de coisas novas aqui, mas eu estou ficando velho. Isso quer dizer muita coisa boa na minha profissão. É síntese, conhecimento que vem da experiência, do teste. Então, quando você amadurece, você resume muita coisa. Por isso que é bacana você estar aqui hoje, né? Porque eu vou direto no ponto. Eu evolui muito, eu estou muito feliz comigo. E embora, né, ser humano ainda seja uma coisa que ainda tem várias perguntas a ser respondidas, eu respondi muitas. Mas a resposta só é interessante, o conhecimento, se você pode fazer alguma coisa com ele. E aí, a pessoa sentou lá toda deprimida. E aí, o que é que você vai fazer? Não é nada. Não é prático. Então, por que as coisas dão errada? Bom, primeiro, errada é aquilo que você não queria. Ou achava que ia dar, né? Era assim e não era. Tem duas coisas que nós precisamos para responder essa pergunta e passarmos a trabalhar. 2 conhecimentos que fizeram uma diferença enorme em todos esses meus anos de trabalho e cada vez melhor para ajudar os outros. O primeiro deles é a questão da lei. Você é a lei.
Quero dizer, essa estranha, extraordinária capacidade de crer. E como a nossa crença se materializa. Crer é fazer a materializar. E crer é uma coisa opcional, a gente crê no que quer. Mas, à medida que existe aquela crença na gente, aquilo vai e se torna real. Quando eu anulo a crença, ou uma determinada crença, aquilo desaparece da minha vida. Ora, esses estudos não é uma coisa filosófica, gente. A partir do momento que você tem isso, você tem que provar. Eu tenho uma cabeça de cientista, mas cadê a prova? Está bonito, mas e aí? E aí você começa a fazer uma porção de experimentos comigo e com as cobaias, né? Que vem em curso. Não tem mais ninguém para fazer teste, tem que ser com vocês. Né, Vera? Então a gente vai e vai fazendo. E você vai vendo a coisa funcionar. Nossa, é lei mesmo. Nossa, isso existe mesmo. Em que termos existe, como existe, ninguém sabe muito disso. Embora hoje já tenha uma divulgação maior sobre isso, por causa da física quântica, chegar à mesma conclusão. Enfim, isso está muito forte. Então hoje eu afirmo, você é a lei do credo. Ah, inveja pega. Você crê? Pega. Não crê, não pega. Macumba pega. Você crê? Pega.